Betel brasileiro. Ele está aqui, os seus parentes sempre são daqui, né? Eram, né? Que partiram para a glória, não tem mais, mas tem o quê? Tio, irmão, não tem um tio, só irmãos, né? Então, vamos dizer para o pastor Luciano, para Carmen é de casa, eu quis frisar a Carmen só porque ela voltou, né? A luta foi muito grande. Sua irmã, essa menina aí, o nome dela que eu tinha esquecido. Rosemary, eu já evangelizei lá na casa de Rosemary, dei estudo para o pai dela, dei discipulado para a mãe dela, para o pai, para quem que viesse, ela estava, outra irmã dela, né? Nós fizemos muitos estudos na casa de Rosemary, e eu sempre chamava de Rosemary, vem, ela, eu vou, pastor, olha ela aí, chegou, né? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos dizer, tem mais alguém? Não, né? Sim, tem aqui, amiga de Yolanda, né? O nome dela não lembro. Rita. Vamos dizer para todos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem de pé, por favor, só um instante. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Eu vou pedir que Sueda, traga um copo de água para mim, porque a minha garganta já secou, eu já enchi de água, já secou de novo. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Uma vez que hoje se homenageia os pais de maneira mais intensa, todo o Brasil homenageia os pais. Como também hoje é o culto de missões, culto de falar sobre o privilégio de pregar o evangelho salvador, libertador de Jesus. Então nós vamos conciliar, obrigado filho, nós vamos conciliar as duas coisas, tanto missões como o dia dos pais. Mateus capítulo 6, versículo 9, você conhece muito bem essa palavra. Se você não conhecer essa palavra, de se estranhar. Mateus capítulo 6, versículo 9, quem achou, diga amém. São palavras de Jesus, escritas por Mateus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Só essa parte por enquanto. Diga assim: Pai nosso. Pai nosso, nós oramos em nome do teu filho, que disse essas palavras, que ensinou esses princípios que devem reger todas as nossas súplicas. Ajuda-me, Espírito Santo, para pregar a tua palavra nessa noite de missões e também de comemoração do Dia dos Pais em todo o Brasil, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Fique em total reverência, atento à palavra do Senhor Jesus de Nazaré. Meus irmãos, quando eu estava pensando no Dia dos Pais, pensando também em missões, me veio aquela pergunta: quem é o melhor pai do mundo? Essa pergunta, quem é o melhor pai do mundo, é no campo terreno, no campo humano. Quantos pais tem aqui? Levanta a mão, por gentileza, se não for dificuldade para você. A pergunta é muito abrangente. Quem é o melhor pai do mundo? Eu fiquei pensando, será que o Google informa quem é o melhor pai do mundo? Será que o Google se atreve a você pegar lá e escrever ou colocar um áudio assim: quem é o melhor pai do mundo? Quando chegar em casa, eu vou fazer um teste. Se ele responder, aquela mocinha que fala assim: o melhor pai do mundo é fulano. Vou tentar ver se o Google acerta. É meio difícil o Google se atrever a dizer isso, porque o Google diz quase tudo. Bem, mas qual o melhor pai do Brasil? Já diminui.
Qual o melhor pai do Nordeste? Já diminui também. Qual o melhor pai do estado de Pernambuco? Diminui um pouco, muito, diminui um pouco não, diminui muito. Qual é o melhor pai de Arco Verde? Agora vamos estreitar para a nossa igreja. Qual seria o melhor pai dessa igreja? Saindo do campo humano, vamos para o campo divino. Qual é o maior pai do universo? Deus. Jesus é seu filho. O maior pai do universo é Deus. Aliás, eu diria até melhor. O único pai do universo é Deus. Deus é o pai do universo. Deus, quando criou o homem e a sua esposa, e deu capacidade de produzir, Deus desejava que todos fossem filhos obedientes. O projeto de Deus foi que os filhos fossem filhos obedientes. Mas você sabe da história. Adão, o seu filho, não foi obediente. Eva, sua filha, não foi obediente. E você sabe a tragédia que atingiu não só os 5 continentes, mas atingiu todas as partes do universo. E isso entristeceu muito o coração de Deus. Você sabe que no livro de Gênesis, você sabe que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Calma que a palavra se arrependeu aí deve ser traduzida como Deus perdeu o prazer. Deus se entristeceu. Deus ficou triste por ter criado o homem. Não é um arrependimento como nós, se arrepende de um erro, de um pecado. Deveria ser traduzido: Deus perdeu o prazer, Deus se entristeceu terrivelmente por ter criado o homem e mandou o dilúvio, uma atitude radical. Foi Noé que mandou o dilúvio? Foi um ser cruel que mandou o dilúvio? Desculpe, não gosto muito de falar dessa pessoa aí, mas eu preciso falar. Foi o diabo que mandou o dilúvio? Quem mandou o dilúvio? Deus. Foi Deus. Parece que a gente sabe, mas se espanta quando a gente começa a meditar, a mastigar. Foi Deus que mandou o dilúvio matar as pessoas. Ímpias. A atitude radical de Deus. Alguns querem colocar Deus no tribunal para dizer que ele errou. Aí Paulo fala assim: quem és tu, barro, para questionar o que Deus fez? Paulo fala isso lá, questionando sobre Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, no contexto de salvação. Paulo fala assim: porventura o barro vai questionar o oleiro? Quem é o barro? Os homens. Quem é o oleiro? Deus. Eu vejo pessoas de barro atrevidas, dizendo assim: Deus errou, mandar um dilúvio daquele, matar tanta gente. Foi Deus. Deus, porém, fez um pacto depois, colocando o arco-íris como um pacto de que ele não ia mais destruir a terra com água. A terra vai ser destruída com fogo. Pedro diz que os elementos serão abrasados. O que é isso, elementos? Planetas, estrelas, terra, sol, lua. Vai ser queimado com fogo. Deus disse com água não, mas com fogo sim. Quem já leu isso? Diga assim: eu quero correr para os braços de Jesus urgentemente. Já está? Fique. Já está? Você já está nos braços dele mesmo? Não é só um religioso? Então fique nos braços dele.
esse Pai do universo é perfeito em tudo que faz, em misericórdia, em justiça, em amor, em bondade, em graça, tudo Ele é perfeito. Ele é perfeito. É uma rocha inabalável. É um ser supremo, sem defeito algum. Tem um coração terrível em amor. Se eu amo meu filho como pai, eu fico pensando no Pai do universo, como Ele ama Toninho. Se nós somos pecadores, erramos e amamos nossos filhos, um pai dá até a alma pelo filho, quanto mais uma pensão. Alguns só dão pensão para não ir para o presídio. Mas o pai que é pai não precisa ir para o presídio para dar a pensão, porque o pai dá até a alma para o filho. Eu fico pensando no amor de Deus por mim, no amor de Deus por todos os seres humanos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi capaz de não virar as costas para aquele que virou as costas para ele, para a humanidade que vira as costas para ele, para o povo que vira as costas para ele. O povo está amando o pecado, o povo está amando a iniquidade, o povo não ama a Deus. Estamos no 2023, século 21. O povo, alguns dizem que ama a Deus, mas querem ficar cravados com seus pecados, nas práticas miseráveis, pecaminosas dos seus pecados. Não dá para conciliar esse tipo de amor a Deus que não larga os pecados. Você ama a Deus? Todos nós somos pecadores. Mas existe dois tipos de pecador no universo: o escravo e o livre. O que peca por acidente e o que tem prazer em pecar. O que quando peca se entristece e é aquele que peca e gosta, uma delícia, e fica pecando. Ainda canta a música de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu tenho pena de Zeca Pagodinho, porque essa música é uma ideologia. Para dizer assim: eu faço o que quero, eu faço o que penso, eu faço o que gosto, eu faço o que o mundo faz, eu faço o que é contrário à Bíblia, eu faço até o que é contrário à natureza. A natureza, a anatomia corporal. Sabe o que é anatomia corporal? É a ciência que estuda os traços do corpo. O homem tem natureza de homem e a mulher tem natureza de mulher. Romanos capítulo 1, Paulo disse que a mulher mudou a sua natureza e os homens mudaram a sua natureza. Então você sabe o que diz esse versículo. E já fizeram uma Bíblia arrancando este versículo, e outros versículos, arrancaram esse versículo. E a Bíblia diz que aquele que mudar a palavra do Senhor, as pragas do Apocalipse. Isso é dito em relação ao Apocalipse, mas será que não se aplica ao restante da Bíblia? Quem arrancar, distorcer, anular, mudar, dá um jeitinho brasileiro às Escrituras, tem uma promessa das pragas do Apocalipse sobre essa pessoa. Agora eu pergunto: quem fez isso crê na Bíblia? É claro que não. Crê no Evangelho? É claro que não. Aí eu pergunto: crê em Deus? Sim. As pessoas querem a fé em Deus, mas querem seguir seus caminhos. As pessoas declaram a fé em Deus. O mundo está assim hoje: eu tenho fé em Deus, creio em Deus, creio até, falo assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas querem continuar segundo a mentalidade mundana, a mentalidade contrária ao Evangelho de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Que bom que você entendeu. Eu perguntei à minha esposa: dá para ser discípulo e ter a mentalidade mundana ao mesmo tempo?
Dá para dizer que vai morar no céu, é discípulo de Jesus, é generado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, com o nome no livro da vida e ter uma mente mundana? Não, as duas coisas não coadunam, não se encaixam. É incoerente. Quem entendeu, diga o amém se você quiser. Que bom que o evangelho é claro assim, porque estão pregando um tipo de evangelho aí que você pode ficar como você está, com a sua mentalidade mundana. Paulo disse para a igreja de Corinto: nós temos a mente de Romanos 12, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Quando o Espírito Santo regenera o coração, a mentalidade não fica mais mundana. Você pensa como Cristo. E não tem nenhuma intenção de arrancar textos bíblicos, mas de se prostrar à palavra do Senhor, sem adulteração. Esse Pai do universo deseja que todos os homens sejam salvos. Está lá em Timóteo. Esse Pai do universo, esse papai, me chamaram de paizão. Eu digo: olha, eu acho que não sou não, mas entendi, eu aceito. É porque eu sou presente com meus filhos, carinhoso com meus filhos, amo meus filhos, mas eu queria pensar hoje no paizão do universo. Esse paizão do universo, não se espante, ele criou o inferno para o diabo e os seus homens, os seus demônios. Jesus disse isso. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, não foi para os homens, para as mulheres, para as pessoas. Mas eu pergunto: quem já leu a Bíblia toda aqui? Diga amém, se quiser. Vai gente para o inferno? Vai gente para o lago de fogo? Vai gente para a condenação? Ou todo mundo já está salvo? O inferno existe? Você crê no inferno ainda ou não? Porque já tem um teólogo aí na mídia que ele diz que o inferno não existe. O inferno é a sua consciência atormentando você. Oh! Bem, se tiver consciência, ainda é bom. O inferno, se o inferno for só isso... Eu vou dizer o nome dele porque ele está no YouTube e não é público. Não dá para processar porque ele fala isso no YouTube. Não é, pastor Luciano? Se o cara diz no YouTube, não dá para processar. Se o cara é público, Caio Fábio disse isso. Esse Pai do universo, Jesus disse assim: não tema aquele que mata o corpo, mas tema aquele que coloca a alma no inferno. Agora diga assim: misericórdia, Senhor. Quem coloca a alma no inferno? É Satanás? Não. Ele vai para o lago de fogo eternamente. Apocalipse capítulo 20. Eu vou dar um glória a Deus. Pastor, o senhor vai dar um glória a Deus por isso? Sim. Glória a Deus. Aleluia. E o diabo vai para o lago de fogo pelos séculos dos séculos. Mas a Bíblia diz que Deus vai colocar alma no inferno. Será que está claro? Eu estou conseguindo ser claro hoje. Ô Jesus, muito obrigado, Senhor. Me ajude, é muita oração. Foi oração lá no micro-retiro, hein? Que coisa, agora orar mais. Vamos levar povo, vamos levar mais gente. Vamos pegar um ônibus para todo mundo para orar debaixo daquele pé de manga lá. Foi gostoso demais. Simples e terrivelmente assim. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas todos vão ser salvos? I don't know. Deus deseja que todos sejam salvos.
Pelo contrário, Jesus disse que o caminho largo da perdição, muitos entrarão por esse caminho. O caminho estreito, poucos passam por ele. É a palavra de Deus, de Jesus. Mas quem aqui já se entregou a Jesus, o Filho de Deus, nasceu de novo, não vai para o inferno, não tem medo do inferno, não serve a Deus. Quem é cheio da graça, do conhecimento da palavra, como disse o pregador Julierme, o diácono Julierme, não serve a Deus com medo do inferno. Talvez ele venha, o medo do inferno traga ele até para a igreja. Acontece isso. Isso aí não é ruim, não. Não é ruim, não. Mas depois que ele conhece a graça, o evangelho, o selo do Espírito Santo, depois que ele conhece a palavra, nem um presente, nem um porvir nos poderá separar do amor do papai do universo, nem o presente, nem agora, nem o futuro, nem o tribunal, nem o juízo final, nem um grande trono branco, poderá separar aqueles que são filhos do papai do universo. Quem é filho não deixa de ser filho, e quem é filho se afasta, volta para a casa do papai do universo, porque quem é filho volta para a casa do pai. Talvez coma até bolotas, não deseje comer bolotas de porcos, mas vai voltar para a casa do pai, sabe que ele tem um pai, e ele fala assim: levantar-me-ei, diz o texto sagrado, caindo em si, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: eu pequei contra ti, pai, não sou digno de ser chamado filho teu, me recebe como um escravo, por favor, me recebe, pelo menos como escravo, porque não dá para ficar querendo comer comida de porco. Ele chegou em casa, aquele pai da parábola simboliza Deus. Diz que Deus correu ao seu encontro, abraçou e o beijou, trocou as suas vestes, botou o sapato nos pés e disse, preparou uma festa, disse: comamos e nos alegramos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho voltou a casa. Eu sou terrivelmente calvinista nisso. Eu sou assombrosamente calvinista. O filho volta. Se não voltar, não é filho. João Calvino, nisso eu assino embaixo. Não concordo com isso. A tulipa completa. Só a tulipa. Depois eu explico o que é isso. Eu só concordo parte. Nessa parte eu sou totalmente calvinista. Assombrosamente calvinista. Bem, já que já disse isso, mas um dia perguntaram: pastor, o senhor é calvinista ou menino? Eu falei: se eu sou bíblico. Irmãos, hoje é o dia dos pais, e falar desse paizão eu passaria a noite inteira. Em Gênesis, os judeus chamaram Deus de Elohim. Tanto é que Moisés escreveu: Bereshit bara Elohim et hashamai et hahare. No princípio criou Deus os céus e a terra. Elohim é Deus. Depois colocaram o nome de Deus, o nome aí, Yahvé. A pronúncia no hebraico não tem J, não é Jeová. Jeová é uma tentativa portuguesa, aportuguesada para Deus. Não tem ninguém. Alguém perguntou assim: o nome de Jeová é Jeová? Meu filho, onde é que você ouviu isso? Você não sabe o nome, a pronúncia se perdeu no tempo. Meu filho, um testemunho de Jeová, um menino deste tamanho assim, chegou assim: você sabe qual é o nome de Deus? Eu disse: você sabe, meu filho? Ele disse: é Jeová. Eu disse: o que foi que disse isso a você? Foi papai. Eu digo: pode falar, depois você falar, eu falo com você. Você e com seu pai. Pode falar. Ele falou. A pronúncia se perdeu a partir da Babilônia, que Israel se converteu, e ninguém mais pronunciava, ninguém sabe a pronúncia certa. Depois os maçoretas, mestres judaicos, pegavam as letras do nome Adonai e colocaram. Antes eles colocaram consoantes no meio da palavra, depois fora da palavra, para tentar falar. Por exemplo, a palavra VC é o quê? Mas tem vogal aí? Por que você leu você? Porque você sabe. Então ele leu a palavra Elohim assim, IHVH. Yahvé, arrisca-se dizer Yahvé.
Yahvé, Ele é o Todo-Poderoso. Fernandinho arriscou, mas a pronúncia certa ninguém sabe de fato. E, bem, vamos chamar de Yahvé. Ninguém sabe se a pronúncia é essa. Adonai. Sim, mas vamos adiantar. Os judeus não chamavam Deus de Pai no culto. Alguns chamavam Elohim. Outros chamavam de Adonai. E aí outras palavras e outros nomes hebraicos, os títulos para Deus. No culto não dizia Pai. Jesus, em Marcos 14:36, vamos lá. Vou adiantar a mensagem que eu estou tão cheio de palavras, mas não vou. Vamos lá aqui. Não. Vamos remir o tempo. Marcos 14:30, 36? Me ajude aqui se é 36 ou 46. É 14:36, eu acho que é 14:36. Abra sua Bíblia aí, está gostoso demais. Ô Dia dos Pais maravilhoso. Glória a Deus. Marcos 14:36, o que é que diz? É 36 ou é 46? Papai do céu, vamos lá. 36, isso, 36. Jesus no Getsemane, ele dizia, Abba. A palavra Abba é a palavra aramaica, que os judeus usavam essa palavra aramaica, mas no culto os judeus não diziam Abba, diziam Elohim, e outras palavras em hebraico, não dizia Abba. Jesus aqui no Getsemane, Jesus judeu, diz assim, Abba. Alguém traduziu a palavra Abba assim, Paizinho, papai. Jesus está com os discípulos ensinando assim, olha, eu oro para aqueles que vocês chamam de Elohim ou Yahvé, arriscando a pronúncia. Bem, escuta, Jesus sabia a pronúncia certa, tá bom? Ok? Jesus sabia a pronúncia certa. Como diz o Matuto, no português errado, nós é que não sabe. Mas vamos ficar com o que a gente foi trazida para português, Yahvé. Então Jesus diz assim, aquele que você chama de Elohim, eu chamo de Paizinho, papai. Os judeus ficaram assim, que coisa tremenda. Os judeus convertidos, porque os outros odiaram Jesus porque chamou Deus de Pai. Porque era muita ousadia, muita intimidade chamar Deus de Pai. E havia muita hipocrisia dos judeus, na maioria, de chamar Deus de Elohim, El Shaddai, aquele que nutre, o Todo-Poderoso. Havia uma hipocrisia. El Shaddai, em nome de Elohim, tudo podre, ossos podres. Sepulcros caiados, eram sepulturas que ficavam pintadas de branco, porque para a pessoa não cair nos ossos podres da carnificina da morte. E Jesus fala assim, vocês são sepulcros caiados. Mas eles chamam assim, Elohim. Ele está dizendo assim, nosso pai é Abraão. Jesus falou assim, o pai de você é Abraão, e por que vocês querem me matar? Você está demônio, está louco? Quem quer matar você? Que hipocrisia, cara. Jesus, se vocês querem me matar. E o pai de vocês é Abraão. Jesus diz uma palavra forte, meus irmãos. Jesus fala uma palavra forte, assim. O vosso pai é o... Merece um chocolate. Jesus falou assim, sabe quem é o pai de vocês? Não é Abraão, não. O pai de vocês é o diabo. Jesus tem hora que pegava pesado, assim, bem mansinho, sabe assim? O pai de vocês, eu acho que aquela voz assim, eu acho que mais ou menos assim. Não dá para imitar Jesus, não é assim, totalmente não, sabe, Ju? Mas eu acho que ele falou assim, o vosso pai é o diabo. Ou fala assim, aquela voz mansa, o vosso pai é o diabo. Se fosse eu, nem queria saber como é que eu dizia. Mas eu preciso mentir do Espírito Santo. Irmãos, Paulo, lá em Romanos, capítulo 11, versículo 16, é 15, eu acho que é 8:15, fala assim,
Deus não nos deu espírito de temor para estarmos atemorizados, mas Deus colocou em nós o espírito que clama Abba, a mesma palavra que Jesus usou, Abba. Jesus está dizendo, eu estou aproximando, eu estou colocando vocês mais íntimos, judeus. Não precisa chamar de Elohim, diga papai. Olha que coisa linda. É essa intimidade que eu quero que vocês tenham com o papai do universo. Assim como eu estou falando, Abba, falem Abba. Doutor, a Bíblia Vida Nova, que o editor-chefe já está no paraíso, não é não, pastor Luciano? Doutor Russell Shedd, ele disse assim, certamente, a partir do momento que Jesus orou, Abba, os discípulos agora oravam, falando com Deus, Abba, papai, paizinho, que diferença. Coloca aí Romanos 8,16, eu quero caminhar já para o fim. Romanos 8,15, 8,15. Eu quero ler certinho, sabe? Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba. Significa pai. Por isso que ele fala Abba, vírgula, pai. Ele está explicando que a palavra Abba é pai. Só que a palavra Abba é para ser traduzida paizinho. Lembra que quando Jesus Cristo curou a filha do centurião, e ele disse assim, Talita cumi? Jesus falou aramaico. Sabe a palavra Talita? Na Bíblia traduz assim, menina, te digo, levanta-te. Mas se aprofundar, sabe como era? Será que eu esqueci? Ovelhinha. É a idade, é a idade. Ovelhinha, eu te digo, levanta-te. Jesus era super carinhoso. Talita, ovelhinha, levante-se. E a ovelhinha se levantou. E papai Jairo ficou com alegria danada, porque chegou aquele que pode trazer a vida. Jesus é real. Que mundo louco. Não querer obedecer um papai desse. Que geração louca. Não querer se entregar a um pai desse. Que geração louca que se entrega aos prazeres que duram 15 segundos. Hoje a geração é como nunca hedonista. Sabe o que é hedonismo? É ter prazer pelo prazer, independente do tipo de prazer. Nós renunciamos os prazeres pecaminosos, mas nos deliciamos nos prazeres permissivos. Comer uma manga, espada, oh que delícia! Ah, água na boca. Prazeres lícitos e prazeres ilícitos. Há uma grande diferença. Hoje, comemos uma feijoada que a língua caiu no chão. Eita, que hipérbole. Junho, eu fiz assim, quando comia assim, derretia na boca.
Já estou com vontade de comer de novo. Para com isso. Gente, eu disse essa ilustração para dizer para vocês que não existe prazer lícito, esses são infernais. Ou não existe prazeres ilícitos, infernais, ou prazeres ilícitos que compare com o ardor da presença de Jesus no coração. Com o ardor da presença de Jesus no coração. A presença de Jesus é gostosérrima. Por isso, esses prazeres fúteis e os satânicos, eu fujo deles, porque é maravilhoso a presença de Jesus. Eu falava a noite toda sobre isso. Missões é falar desse Pai. Missio Dei é uma expressão latina que significa salvar pessoas, é a missão de Deus. O primeiro missionário é Deus. O supremo missionário, homem, é Jesus. Essa missão é dele. E em Gênesis 3,15 ele prometeu como é que isso ia acontecer. Ia nascer da semente da mulher que esmagar a cabeça de Satanás. Missões é falar do triunfo de Cristo sobre Satanás, sobre o pecado, sobre as trevas. Ele foi colocado à direita de Deus. É o comandante-chefe, é o dono da história, é o dono da tua vida, é o dono da igreja, é o dono de Arco Verde, é o dono do universo, é o dono das estrelas, é o dono dos buracos negros, é o dono do grande majores, é o dono dos teus cabelos. Paulo disse assim, olha, Deus disse aqui que ele me deu todos vocês aqui, 276 pessoas, ou eram 275 pessoas no navio. Nenhum cabelo de vocês vai se perder, porque o anjo de Deus a quem eu sirvo e aleluia! O Deus a quem eu sirvo. Que coisa, você serve a Deus? Trabalhar, e pelo amor de Deus, tem gente aqui que está trabalhando muito pouco. Jesus, parou, estacionou, foi? Deus te renove, Deus te ama, Deus te renove, Deus te avive. O Deus a quem eu sirvo mandou o seu anjo e disse: ninguém se perde, nem o cabelo vai ser perdido. Isso é teu pai, é? Vem cá. É mesmo? Tem certeza disso? Então, meu filho, descansa. Descansa. Relaxa. Joga-te no colo dele. Você já orou? Alguém disse que oração, vou tentar lembrar. Oração é você abraçar Deus com o coração. Eu digo que oração é se lançar no colo do Pai. Estou aqui, Pai. Pai, estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, sabes tudo de mim. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Me enche, me queima, me faz ser um novo crente. Tu já falaste aqui e eu pude te ouvir. Te peço o teu perdão, quero renovação. Desculpa, Marco Antônio, eu mudei um pouquinho sua música, mas essa música é linda. Vou cantar na ceia. Carlos, ensaia ela aí, cara. Tu é perito, eu sou só ajudante. Irmãos, eu quero dizer, para terminar essa mensagem, que Josué, antes de Josué, Noé salvou ele, a mulher, os filhos
e as esposas de seus filhos. 8 pessoas só se converteu. Noé salvou ele, a esposa, os filhos e as esposas, as noras. Noé conseguiu salvar só 8. Só 8 pessoas daquela época se converteram. Diga assim, misericórdia, só 8, foi só 8. 8 almas, só. Estava difícil, não estava? A geração? Tinha muita gente, viu, meu irmão? Tinha muita gente naquela época, então já viu, tinha gente assim, ó. Tanto é que quando Caim foi, achou uma família lá, uma mulher que foi a multiplicação. Já tinha muita gente, viu? Por isso Caim achou uma mulher e casou. Era no meio da lua. Só 8 almas se salvaram. Josué disse assim: Israel, vocês querem servir a Deus ou aos deuses dos amorreus? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Deixa eu usar a palavra que talvez ele usou. Vou olhar, conferir, porque pode ser Elohim, mas vou conferir no hebraico se é Elohim. Vamos dizer que ele usou Elohim. Eu não sei, mas vou pesquisar, tá bom? Mas digamos que ele falou assim: eu e a minha casa serviremos a Elohim. Elohim tem que fechar a boca. Elohim. Como se estivesse mordendo o M. Elohim. Diga aí. Elohim. Eu e a minha casa serviremos a Elohim. Ponto. Eu sou o pai dessa casa e aqui eu e minha casa vai servir o Senhor. Cornélio. Atos, que pulo gigante, hein, pastor Luciano? De Gênesis para Atos. Não, de Josué para Atos. Pulei para Atos. Atos 10. Cornélio se converteu e diz que ele e a família toda foram convertidas, foram batizados, Marlon, com o Espírito Santo, falaram em línguas estranhas na hora. Que bom, né? Nem todos falam língua estranha, né? Mas eles falaram. E ainda diz que, se não falha a memória, esse texto que fala que eles ainda profetizaram. Eu digo, foi dobrado como tapioca. Toda a família deles, de Cornélio, foi salva. E ele também chamou uns amigos, viu, Toninho? E não é que se converteu um monte de gente para pedir. Lá vem Pedro na minha casa. Eu tive uma visão. Bora, gente. Gente, Toninho, filho. Se converteu ele, a família, um monte de gente. Último, Atos 16. Não sei o nome dele. Lucas não deu o nome dele. Mas é chamado de o carcereiro. Não vou contar a história que eu quero terminar aqui. Houve um terremoto. Paulo e Silas. Galinho, toma para tu. Houve um terremoto. Paulo e Silas de madrugada, louvando a Deus com as costas arrebentadas das varas. Na parte de baixo, e os camaradas em cima faziam necessidades fisiológicas na cabeça de Paulo e Silas embaixo. E ele disse: vamos cantar agora, Silas. No tronco. Todo lapiado. Com excrementos na cabeça. Sila. Deu meia-noite, filho. Bora matar esse miserável? Não. Vamos louvar, nós dois? Aí Silas assim, bora. Quem vai começar primeiro? Começa tu, Paulo. Tu começa, eu vou seguir. Aí começaram a louvar o Senhor. Quando eles começaram a louvar o Senhor, o louvor chegou no trono. 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 Deus disse: vou mandar um terremoto aqui agora. Mandou um terremoto que arrebentou as cadeias. E o carcereiro pegou a espada para se matar. Aí Paulo disse: bora! Não faça isso, porque está todo mundo aqui. Aí ele disse assim: homens, o que nós faremos para ser salvo? Aí Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A casa do carcereiro, do papai carcereiro se converteu. Ele se converteu e toda a família foi batizada nas águas em nome de Jesus. Agora a última frase. Hoje terminei cedo, consegui
Vou apagar até a luz. Olha para cá. Essa é a minha conclusão do dia de missões com os pais. Vamos lá? Aquele que respeita profundamente a Deus possui uma fortaleza segura. E a consequência? Refúgio para os seus filhos. Um pai que respeita profundamente a Deus, anda conforme a sua palavra, é um refúgio para os seus filhos, além de ele possuir uma fortaleza segura. Você entendeu esse versículo mesmo? Quem entendeu esse versículo, sinceramente, diga amém. Feliz Dia dos Pais. Fiquemos todos de pé. E eu quero chamar os pais aqui na frente, orar e encerrar o culto. Por favor, você que é papai, vem aqui na frente, por gentileza. Eu vou pedir que alguém aí tire a foto de nós aqui. Vamos aqui, os homens, todos os homens, todos que são pais, aqui na frente. Vamos orar encerrando esse culto maravilhoso. Eu queria que você aplaudisse a Deus que merece glória. Aplauda o Senhor Jesus. Só Ele merece a glória. Ok? Os filhos também. Vamos cá. Os filhos que estão aqui podem vir. Venham, papai. Quem tiver filho, vem cá. Daniel, Lucas, David e Efrainho. Já está um homem, já vou falar assim. Ei, João. O teu pai tá. Olha, teu pai trabalha muito. Eu trabalho também. Só que meu trabalho dá para a gente ir na roça. Olha, estou treinando, João. João aprendeu que é. Oxente. Só que ainda vai uma coisa. Ainda tem mais coisa para ensinar tu. Arrancar macaxeira, arrancar inhame. Plantou milho aqui comigo. Eu mandei para tu, não foi? Eita, Jesus. Os filhos podem subir aí, David, né, frente? Hã? Rapaz, é gente demais. Então fica atrás aí, tu é 1,67m. Vai passar de mim, misericórdia. Vai estar aqui a pouco da minha altura. E Daniel está aqui. Isso, vamos lá, tira a foto aí, histórica. Hã? Isso, senta aqui. Senta aqui, arrumou a solução. Me ajuda aí. Senta aqui. Senta aqui. Rayane, coisa linda. Deixa eu abençoe. Agora ajeitou. Oxente. Pronto, fica aí, Carlinhos, que eu tenho as canelas mais altas. Tira a foto e vamos terminar o culto para dormir cedo. Deus está registrando no céu, Creuza. Já tirou a foto? Estenda as mãos para cá. Desde após vir para cá. Dá os avisos e tchau. Pai querido, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Que todo o Brasil comemora o Dia dos Pais. Se bem que é todo dia. Não só nesse domingo. Mas obrigado também por esse domingo especial. Recebe a nossa gratidão. E que o Senhor possa abençoar cada papai, cada filho aqui. Abençoa-nos para que possamos ser melhores pais e os filhos também sejam melhores filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado ao terceiro dia. Amém. Pode sentar. Desde os avisos e vamos para casa, que a semana é longa. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Pais, senhores pais, no término do culto, eu peço que, por gentileza, aguardem um pouquinho, que a gente fez uma lembrancinha para vocês. Não saiam correndo.
Vocês vão amar. Foi feito com todo o coração, com todo amor e dedicação. Vamos aos nossos avisos. Projeto Um Pouco de Nós. É o projeto das nossas cestas básicas. Iniciamos mais um mês e contamos novamente com vocês, com as suas doações, porque a gente sabe que você dá de coração e Deus multiplica. Continuem doando. Vamos ajudar aqueles que precisam cada vez mais de nós. Esse mês temos como responsáveis Amanda e Éder. Mas caso eles não estejam, qualquer um da equipe está responsável. Vão trazendo suas doações para a gente ir organizando. Nosso culto de terça-feira é o culto de oração às 19h30. Na quarta-feira temos o círculo de oração às 14 horas. À noite, o culto no Veneza às 19 horas. Na quinta-feira, temos a EBQ, a Escola Bíblica, que está sendo na Casa Pastoral. E também temos um momento com as crianças. Elas vão para a salinha, a tia Julieta cuida delas perfeitamente, ensinando a palavra, tem as revistinhas que ela providenciou, e traga seus filhos, porque é bênção, é um momento deles entenderem a palavra de Deus. É toda quinta às 19h30. No sábado, o culto dos jovens. Lembrando aos jovens que no próximo sábado não teremos culto aqui na igreja. Iremos para a Batista Central, tá certo? Sexta e sábado, não é isso, Marlon? Que ele vai ter uma celebração lá, recebemos o convite e contamos com a presença de vocês, que é um congresso, e a gente vai lá dar essa força a eles também, na sexta e no sábado. No domingo, estamos aqui na nossa igreja amada, louvando ao Senhor e agradecendo. Outra coisa, vocês já observaram, acredito que sim, que nem tem como não ver como está linda a igreja, e nem terminamos. Quando eu passo ali na outra avenida, que olho, menina, que parece que eu estou na capital. Foram tantos anos, né, aquele mesmo modelo, e hoje a gente está aí, glorificando a Deus e agradecendo. Tem muita coisa para frente, mas a gente já avançou, e a gente vai terminar, porque Deus sabe que é para Ele. Contamos com a sua contribuição sempre. Que Deus nos abençoe. Pastor Luciano, para dar a mesa apostólica. Olha, Carnê, procure o Diácono, o tesoureiro Guilherme, procure a tesoureira Edivane, vice-tesoureira, procure Deise. Aqui temos Carnê para a cooperação. Ou então deposite na conta da igreja, ou na conta da vice-tesoureira. Tá bom? Se não gostar de Carnê, faça o seu Pix na conta da igreja, direto na conta da igreja. É melhor na conta da tesoureira, tá? Depois explico o melhor detalhe, não dá para explicar agora. Pastor Luciano, bênção apostólica, vamos ficar de pé? Pastor Luciano, bênção apostólica, dê um abraço da pessoa que está ao seu lado, diga assim, uma boa semana com Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Receba a bênção, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e para todo sempre. Quem vai morar no céu com Jesus diz: amém. Dá um abraço a quem está do seu lado, em nome de Jesus. Abraço o irmão que está ao seu lado, que está cedo, ainda dá para comer pizza. Glória a Deus. Vai ficar até quando aqui para pregar? Quarta-feira.